programa Gisele Almeida. Gisele Almeida. Estamos começando o programa Gisele Almeida. Você em casa estava esperando. Chegamos. Vamos lá, começar o programa então, porque você estava esperando e a gente não vai deixar você aí, não. A gente quer movimento. Fique alerta, fique atento, o programa está apenas começando e você sabe que nós temos 1 hora de programa, exatamente, 60 minutos conversando, bate-papo com os entrevistados, bom demais, é assim que a gente começa o dia, porque aqui eu começo o dia, na verdade, com vocês às 11 horas da manhã, mas o meu dia começa bem mais cedo, mas quando eu chego aqui e fico juntinho, tudo muda, tudo fica muito mais gostoso, muito mais interessante, muito mais apaixonante. DJson na caixa para tudo isso. Vamos lá. Temos as notícias do dia para vocês, o site Radar Urgente está na tela já e eu lerei então as principais manchetes e destaques do dia. Vamos, porque o tempo urge. Vamos ler então para vocês as notícias de hoje. Produção na tela. Site Radar Urgente. Vamos lá, a busca da notícia. Vamos aí. Polícia desmantela a rede que espalhava fake news contra a diretoria de plano de saúde em Mato Grosso. Facilidade, Detran lança portal para registro de sinistro de trânsito sem vítima. Palmares, facção é alvo de operação em Barra do Garças. 1 morre em confronto e 2 são presos. Agora vamos aos destaques. Banco do Brasil assina acordos de 700 milhões para exportações e energia limpa. Israel e Irã se acusam de violar cessar-fogo anunciado por Trump. No geral, temos aí Sérgio Ricardo, será reeleito na sessão plenária desta terça-feira, dia 24 de junho. São esses os destaques, então você pode ler na íntegra, não só pode, como deve. Depois do programa você acessa e fica sabendo de tudo o que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e no mundo. É isso, agora vamos saber, vamos saber então quem serão os meus convidados de hoje e os temas que nós abordaremos aqui. Tá em casa, tá esperando, quer saber? Vem comigo. Nós conversaremos hoje com Ederaldo Lima, ele é mestre em contabilidade e nós falaremos hoje sobre a fraude dos aposentados, não somente dos aposentados, como dos pensionistas. E o Ederaldo vem para nos falar de que forma que o aposentado e o pensionista pode ir, buscar os direitos que são deles, são os seus direitos, foram violados, como você pode, qual é o caminho que você pode seguir para ter os seus direitos, se você foi lesado, como que você pode então ter de volta o seu dinheiro, tá bom? Ederaldo Lima já aqui no programa. Nós sabemos que foram mais de 6 bilhões desviados desde 2019, é muito dinheiro, não é não? E nós conversaremos também com a Juliana Lobato, a Juliana é médica integrativa e nós falaremos sobre os hormônios e a sexualidade no relacionamento. Os impactos da intimidade no vínculo do casal, porque na verdade quando a gente fala de hormônio, ou a falta dos hormônios, nós sabemos que é um momento que o nosso organismo ele muda e ele pede ajuda. E aí entramos então no assunto dos hormônios. E aí existe o relacionamento, pode atrapalhar um pouco, é importante o diálogo, é importante que a mulher comente e fale a respeito para o seu marido, para o seu parceiro, para o seu namorado, enfim. Porque realmente muda muita coisa, mas a medicina está aí para ajudar.
E nós sabemos que existem muitos medicamentos incríveis, maravilhosos, que fazem e farão toda a diferença na vida de quem está passando por este momento delicado. Olha só, saberemos como que os hormônios influenciam no desejo, no afeto e na saúde sexual. Falaremos sobre a conexão do casal, como eu falei no início aqui, como é importante o diálogo. A partir do momento que existe o diálogo, existe aí um caminho a percorrer até encontrar a solução. E é claro que todo mundo vai ficar bem nessa história. A Juliana é uma médica muito envolvida neste assunto, afinal de contas ela trabalha com isso e gosta. É o que a gente fala sempre, né? Quando a gente trabalha com o que ama, fica ainda mais, fica muito mais fácil e mais apaixonante. E a Juliana, ela trabalha com mulheres e ela tem uma forma delicada e muito profissional de lidar com este assunto. E quando ela disse que viria para falar sobre isso, eu até conversei com ela um pouco agora na recepção aqui da TV, a forma como ela coloca é muito leve. E aí eu sei que você em casa vai entender qual é o recado que a gente quer passar para você. Então fique ligada, atenta a esta entrevista de hoje. Hormônios e sexualidade no relacionamento. Tenho certeza que se não for para você, será para alguém que você conhece, tá bom? São os meus convidados de hoje, então você não pode perder, porque a gente vai para o intervalo, é coisa rápida sempre, e a gente volta. Lembrando que nós estamos aqui na TV Gazeta, canal 19.1, mas este programa também será exibido na TV Mato Grosso, canal 27.1, tá bom? E é claro que mais tarde também nós temos o Repeteco, o famoso Repeteco, que você também já conhece. E é claro que você muitas vezes assiste à noite, até porque eu te encontro aí nas ruas, né? E você comenta, Gisele, eu te assisti às 9h30 da noite. Aí é o horário do Repeteco. Mas muitas pessoas também me dizem, Gisele, te assisti fazendo o almoço. Ai, que delícia. Aí você está assistindo o programa ao vivo. Mas seja ele ao vivo, seja ele no Repeteco, é tão importante você assistir, porque aqui sempre temos temas muito relevantes, não é mesmo? Tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo peito. É com essa energia que a gente vai para o intervalo. Opa, tem o brinde, não posso esquecer, nunca. Para você que está aí me assistindo, que está acompanhando o programa, muito obrigada. A gente vai para o intervalo e a gente volta, é coisa rápida. Saúde e vida longa para todos vocês, para todo mundo. Tô muito boazinha hoje. Cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br. Sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Já imaginou como é viver no abandono? Não ter alguém que cuide de você e da sua saúde? Não ter ninguém que dê atenção e se preocupe com a sua alimentação? Não ter nenhuma proteção ou segurança, correndo todo tipo de perigo?
É exatamente isso o que muitas pessoas idosas estão vivendo. É por isso que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalha para valorizar e proteger os idosos em nosso estado, defendendo direitos, combatendo todos os tipos de violência e preconceitos, criando leis que cada vez mais dão segurança e garantem a sua qualidade de vida. Afinal, viver com dignidade, respeito e atenção é para todos, porque viver bem deve ser o melhor de toda a idade. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Estamos de volta com o programa Gisele Almeida, é ao vivo e à noite tem repeteco, a gente tira o som e ouve o grito. Atenção, tira o som e ouve o grito. Às 9h30 da noite, 21h30, você então acompanha o nosso famoso repeteco. Vamos começar o programa de hoje conversando com Juliana Lobato, médica integrativa, e o assunto é bom. Tudo bom, Ju? Obrigada. Ótimo. Já cumprimentei-a antes, mas é claro que aqui ao vivo a gente tem que fazer esse cumprimento gostoso para que as pessoas em casa saibam que nós estamos aqui com muita vontade de falar sobre este assunto aqui e que é muito importante para todas as mulheres. E os homens que estiverem assistindo, também é importante ficarem atentos, não é, Juliana? É verdade. Primeiro quero agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui e falar sobre um assunto que é importante num casal, importante nos relacionamentos, importante na vida da mulher, que é a sexualidade. E claro, olhar os hormônios que são responsáveis, né, ou que atuam na área da sexualidade. Este assunto que é um tabu, este assunto que em muitos lares não são nem comentado, nem falado. Proibido falar. É um assunto que te gera amor, mas pode te gerar dor também. Então é um universo, né? Falar sobre hormônios e sexualidade da mulher. E eu disse aqui na abertura do programa, quando eu falei que você estaria aqui, que a gente sente em você essa vontade de esclarecer esse assunto, né? De falar para a mulher, olha, você está passando por este momento difícil, complicado, né? Porque às vezes para umas é muito mais complicado do que para outras. E a gente percebe que você tem essa vontade e você com certeza diz para todas, olha, isso tem jeito, isso tem solução. E muitas vezes é simples, não é? Às vezes é simples, mas às vezes é algo muito desafiador. E quando a gente fala de sexualidade, uma relação sexual em si, não depende só da mulher, né? Então, tem um outro envolvido. E aí, duas pessoas, duas histórias, dois metabolismos, duas fases hormonais diferentes. Então, é muito complexo. Mas o que eu vejo é assim, no consultório eu já vi mulheres que você coloca dois hormônios que são responsáveis por isso, hormônios estrogênio e testosterona. Homens e mulheres têm testosterona. Então, sim, a testosterona não é só para o homem, a mulher também. Então, no consultório eu já vi histórias de você fazer a reposição do estrogênio e da testosterona e ela passar a viver a plenitude sexual, que nunca existiu. Mas até melhor do que antes. Isso, mas já vi também histórias em que tem o uso ali ou coloca a testosterona e o estradiol e nada muda. Mas aí quando você vai na conversa, você vai ali naquela anamnese, você começa a perceber que vem uma opressão, um tabu desde da infância, aí entra num casamento que também pode estar, é um assunto que às vezes também não se conversa, né? Que o homem também passou por essa mesma... pelo mesmo que a mulher passou na infância, na adolescência, em casa, onde ninguém conversava. E aí os dois se unem e ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Então, a educação sexual no Brasil, por exemplo, não existe. E quando vão falar sobre educação sexual, pode ter até alterações e nem falam em si do metabolismo do hormônio, por exemplo. Exatamente. Lembramos que
uma mulher no pós-parto, ela está liberando outros hormônios. Prolactina, por exemplo, que é para ajudar na amamentação, a mulher que está amamentando, ela acorda, né? Ou ela está ali de 3 em 3 horas com o bebê. E o que menos ela pensa é em ter relação sexual. Ela quer cuidar do neném e dormir, descansar. Tomar aquele banho e dormir, descansar, é verdade. E as mulheres que já passaram dessa fase de pós-parto, mulheres maduras hoje, mulheres que estão no climatério ou menopausa, essas mulheres que também não estão descansando ou não estão dormindo bem, que liberam um cortisol, por exemplo, que é um hormônio do estresse, diminui a ação do hormônio sexual. Então, a testosterona e o estradiol da mulher pode ter um impacto na redução desses níveis e automaticamente diminui o desejo sexual pelo hormônio do estresse. Então, se o hormônio do estresse, se a insônia aumenta esse cortisol, vai ter um impacto na redução desses hormônios sexuais. Então, a clássica história é assim, ó, cansada, não dorme bem, não tem desejo sexual nenhum e triste. Porque uma mulher acolhida, amada e realizada sexualmente, uma mulher que chega no ápice da plenitude sexual, ela tá sorrindo, ela tá com a pele melhor. Então, assim, é algo que a mulher pode desfrutar nas fases da vida e não dizer assim, já não quero mais, parei. Ou é normal, o que eu tô sentindo, né? Nunca tive vontade mesmo, agora... Esses dias eu conversei com uma paciente minha, ela, graças a Deus, meu marido tirou a próstata. Eu falei, meu pai... Jesus amado, não! Não diga isso. E a gente ouve de muitas mulheres o seguinte, comigo não mudou nada. Existe a possibilidade da mulher ainda entrar no climatério, na menopausa, e ainda assim não mudar nada para ela? É porque assim... Ela nem sente nem os sintomas da menopausa. Assim, quando nós falamos de sexualidade na menopausa, e a menopausa por si, ela é bem complexa e ela não os sintomas não são iguais em todas as mulheres. Eu já vi histórias de mulheres na menopausa ter mais desejo sexual. Por quê? Porque o estradiol diminui e o que vai prevalecer é o restante da progesterona. Então, já viu mulheres que aumenta até pelo na menopausa? Sim. Por quê? Estradiol diminui, testosterona ela aumenta um pouquinho, fica naquele balanço e aí pode ter esse desejo sexual. Mas tem mulheres que já não tinham desejo e quando entram na menopausa também não muda, falando-se de desejo sexual. Mas o que a gente encontra também é que o estrogênio ele protege toda a mucosa vaginal. Então, quando reduz esse estrogênio, o sexo em si, ele pode ser mais difícil, porque tem a famosa secura vaginal, aí vem dor na relação e várias outras complexidades, né? Então, quando o hormônio ele tem essa ação no sistema nervoso, que ele é neuromodulador, a mulher que não faz essa reposição, ela pode entrar num estado de tristeza, com mais tristeza, e aí sem desejo, dor na relação, um sobrepeso, uma insônia, tudo envolve. Então, o que a gente precisa é pensar nas fases. Mulheres, quando elas estão na fase fértil, que oscila muito, o desejo sexual oscila muito, porque os hormônios estão oscilando bastante. Na fase onde ela começa a diminuir os hormônios, que daí vem o climatério, ela começa a perceber coisas diferentes. E na menopausa em si instalada. Para todas as fases tem jeito. Para todas as fases tem jeito. E aí quando a gente fala sobre hormônio, algumas pessoas também, algumas mulheres, elas têm um pouco de medo, né? De começar
a tomar. Porque ainda existem pessoas que dizem, né, profissionais que dizem que isso pode causar câncer ou algum outro tipo de doença, e aí fica sem repor. Isso destrói a vida de uma mulher, na verdade, né? Hoje entrou, né, foi criado essa crença, né, essa forma de lidar com essa fase da mulher, sem olhar a mulher e a mulher hoje pensando na qualidade de vida. Hoje a reposição hormonal, ela traz benefícios para a qualidade de vida, assim como prevenção de doenças do envelhecimento, osteoporose, demência, né? Obesidade, pressão alta. Então, é muito mais complexo do que um pensamento ou uma crença fixa e encontrar mulheres muito doentes e tomando muitos remédios como antidepressivos, ansiolíticos, na tentativa de ajustar uma consequência ou uma comorbidade de uma fase onde você já não tem mais hormônios. Eu já encontrei casos em que não era necessário a sertralina, por exemplo, mas era necessário o estradiol, a progesterona e a testosterona. Então, muitas mulheres, por medo, por falta de informação, não buscam, né, o profissional e logo não fazem reposição hormonal. Vem esse sentimento de tristeza, começam a tomar, mas esse medo elas não têm, de tomar os medicamentos para a depressão, né? E aí trocam, na verdade não é o remédio para a depressão que essa mulher precisa, e sim a reposição hormonal. Porque a queda dos hormônios, você vai começar a sentir sintomas. E aí você chega, por exemplo, no endócrino, aí depois, porque tá com obesidade, uma pressão alta, uma diabetes, aí depois você chega no neuro, porque tá com uma dor de cabeça, uma insônia, aí vai pro psiquiatra e aí vira aquela politratamentos cheios de remédios. Mas existe também um lado, como eu acredito que quase que o mundo é meio que dual, né? Então você vai ver tratamentos ou reposição hormonal muito que está trazendo prejuízo para o paciente. Então eu já encontrei, né? A gente acaba encontrando às vezes uma superdose. Mas isso se dá ao fato da paciente não buscar um profissional, se automedicar? Ou o profissional realmente está prescrevendo de uma forma incorreta? Assim, nesses 12 anos que eu posso te dizer assim, de experiência, o hormônio ele tem que ser acompanhado. Então, como ele é único, né? É uma dose específica. Não pode ser todo mundo tomando, né? Não a pílula para todo mundo. Então, acompanhar, ver, dosar no sangue novamente, ver, está sendo eficaz, melhorou os sintomas, não melhorou, o que você teve de ganho, de qualidade de vida. Então, é um tratamento que você não passa uma receita fixa da farmácia e daqui a um ano você volta, né? Então, ou quando acontece isso, ou o paciente desiste no meio do caminho, teve desconforto, ou foi ali, a vizinha falou alguma coisa e deu uma insegurança, você não tem o acompanhamento do profissional ali, e aí você desiste. Ou não mudou nada, né? Também não mudou, não teve nenhum outro tipo de ganho e desiste também. Ou veio um efeito colateral muito ruim, porque eu digo, ontem mesmo eu falei com uma paciente minha, eu falei assim, tudo é dose. Se você enche de volume num soro, você pode deixar o paciente anasarca, com edema. Se você não coloca o soro, ele pode ficar desidratado. Equilíbrio é preciso. E o hormônio é a mesma coisa. O hormônio é a mesma coisa. Algo que nós precisamos falar sem estradiol, sem testosterona, sem progesterona, esses hormônios que são responsáveis pela sexualidade da mulher, é mais difícil você ter essa plenitude. Mas precisamos olhar a questão emocional também. Às vezes a paciente ela não tem uma sexualidade, um relacionamento saudável, um sexo saudável com o parceiro, não porque ela não tem hormônio, porque
Às vezes ela tá ali com 30, 35, 40, tá tudo ok os hormônios dela. Mas porque ela não confia, ou porque já foi muito traída, ou porque na infância teve abuso, ou porque ela foi muito oprimida, ou porque ela, depois de 3 filhos, ela já tem vergonha do corpo. Então, muito além da falta de reposição, complexo. É muito além. É muito além, mas o hormônio ajuda. Nossa, com certeza. Mas eu imagino o que você escuta no consultório, né? O que as mulheres relatam para você chegar a me falar agora aqui, para mim e para todo mundo que está assistindo, que não é somente a falta de hormônio, mas às vezes a falta realmente de estar nesse relacionamento e estar por algum motivo que não seja amor, carinho, enfim. Então, eu imagino que elas chegam até você já, né? Imagino assim, meu Deus, o que está acontecendo para que no limite, exatamente. E, quando realmente não dá mais, né? Não vê mais possibilidade de não enxergam mais uma luz. E aí eu fico imaginando os relatos que você escuta. Por isso essa vontade realmente de ajudar, né? Porque você sabe qual é o caminho. Existem vários, e para cada uma é um caminho e pode ser um caminho diferente. Às vezes encontramos mulheres tomando ansiolítico, antidepressivo e piorou muito a sexualidade. E junto veio a menopausa, então chega nesse limite aí. Nesse local, quando faz a reposição hormonal, melhora muito, melhora muito. Mesmo não retirando o remédio nesse momento. Então esse é um cenário muito importante que a gente encontra. Outro cenário é quando ela era bem sexualmente falando, mas de repente veio a secura vaginal, a dor e o desejo sumiu. E aí fala, o que está acontecendo comigo? Imagina o estranhamento, né? E o medo de muitas mulheres têm medo de fazer um exame para investigar, porque realmente essa é uma mudança muito brusca. Sim. E aí ela fica se perguntando mesmo, peraí, qual é o problema que eu tenho, né? Esse cenário é também comum. Tem um outro cenário que é assim, o casamento é bom, eles estão bem assim emocionalmente, são parceiros, amigos e tudo. Aí ela entra na menopausa e ela vai porque a mãe teve osteoporose, ela está engordando um pouquinho e nem algo assim, sexualidade nem era algo que foi assim evidente na anamnese. Mas quando fez a reposição, aí o marido fala, nossa, era melhor ela ter entrado na menopausa logo antes. Então tem muitas histórias, tem muitas histórias. Mas tem uma história que a mulher, ela, com tudo, vamos dizer, bonita, se cuidando, atividade física, comendo bem, dormindo bem, fazendo a reposição hormonal, tudo pleno. E aí ela falava, não tenho desejo, não tenho desejo. E logo eu perguntei assim para ela, seus filhos, eles vão para a escola? Aí ela falou assim, vão para a escola, deixo eles na escola. E aí, como que você escolheu essa escola? Eu fui, visitei e tal, você confia na escola? Confio na escola, tem 5 anos que estuda lá e fica um integral. Aí eu falei assim, então você tem coragem de entregar seus filhos, 2 filhos, de forma integral nessa escola, porque você confia, você entregou, você dorme até a tarde, porque você dorme à tarde e confiou, seus 2 filhos estão lá. Sim. Então aquilo que nós amamos, nós entregamos só para quem nós confiamos. E aí ela entendeu que para ela se entregar, relaxar e ficar tranquila, o corpo dela, ela só faria isso para quem ela confiasse. E aí ela entendeu que ela tinha que trabalhar confiança, né? No meu consultório eu não faço esse tipo de trabalho, mas terapia de casal, por exemplo, às vezes é a confiança. Eu não me entrego, ou eu me travo, eu tenho dor, eu não falo, não conto, né? Fica só pra mim. Porque teoricamente já passamos pelo processo do perdão, da traição, então
eu já perdoei. E agora não posso nem abordar esse assunto. E ela está travada, aí entra no climatério e vem essa tristeza. Então, é um cenário maravilhoso, que precisa olhar de forma integral mesmo, para poder desfrutar, que eu acredito que sexo é presente de Deus. Exatamente. E, Juliana, você fala de um jeito que a impressão que nos dá é que o parceiro, na maioria das vezes, ele não está presente. Procede isso? Ela está sozinha na maioria das vezes ou não? A maioria. Por não contar, por não confiar, ou medo de falar, eu tô assim, ele pode não gostar, a insegurança. Eu tive um caso tão engraçado, eu tô lembrando do caso aqui. É bom que você vai falando e as pessoas em casa vão se identificando, olha só, né? Essa mulher, ela veio, buscou ajuda e ela falou que o marido sempre reclamou, sempre reclamou dela. Mas que ela tinha fase de ter desejo, né? Antes da menstruação, uns 5 dias antes ela tinha um desejo, aí depois, pós-menstruação, ela não tinha desejo. Então, assim, fases de pico do hormônio. E ela começou, então, a fase do climatério e a gente começou essa parte de reposição. E ela me falou, nossa, melhorou muito e tudo mais. Só que na outra consulta o marido veio junto. E o marido falou assim, olha... na primeira remessa, né, que a gente faz aquela primeira remessa de 3 meses, ela melhorou, ela sempre falava também que queria ter relação e tudo mais, só que agora não. E eu perguntei, e ele falou, o que está acontecendo? Como se o tratamento não, né, funcionou nos 3 meses, agora depois não não está mais funcionando. Aí eu peguei e perguntei assim, mas qual é a frequência? Eu tive que perguntar. Porque cada um tem uma experiência. Talvez 2 vezes na semana é muito para essa pessoa. Talvez 1 vez na semana é muito. Talvez todo dia é normal. Então, assim, não, né? É muito individual isso. E ele, o normal dele era 1 vez por dia. E ela diz, e aí eu ouvi ele, mas aí teve uma fala que foi a brecha. Ele disse assim... eu chego muito cansado e mesmo assim eu ainda procuro ela, eu também tenho meu trabalho e tal. E aí eu olhei e falei assim, mas se você tá cansado, por que você não dorme? Aí ele falou, não consigo dormir. E sabe o que estava acontecendo? Ele estava usando um momento ou um ato tão nobre, que é a intimidade do casal, como um indutor de sono, ou por exemplo, na prática ele estava usando o sexo, o orgasmo dele, como se fosse um frontal, um Lexotan. Uma medicação para dormir. Isso. Aí eu falei assim, então tinha que ser todo dia, senão não dorme. Senão não dorme. Então assim, o sexo ele não é para resolver o seu problema. O sexo, a intimidade do casal é para um servir o outro, um amar o outro, em comunhão, em um acordo. Ai, doutora Juliana, eu tô sem dormir. Já pensou? Aí eu falei assim, que tal você trocar isso por um Lexotan e um frontal e deixar ela dormir? E deixa ela em paz, pelo amor de Deus. Então, são muitos casos. Ai, maravilhoso isso. Olha, como é, né? Que mundo, né, que a gente vive, quantos depoimentos interessantes, diferentes que nós temos. Que universo maravilhoso que é o universo da mulher, né? É incrível. Eu estava falando para a Rosana, que atende aqui, que faz as pautas, que eu quero muito que esse programa fique voltado bastante para a saúde mental. Porque eu acho que é sobre isso que a gente precisa falar hoje. E a gente fala muito com as mulheres. É claro que com os homens também, mas... quer queira, quer não, o nosso recado acaba indo mais para as mulheres neste programa Gisele Almeida, que é um programa de variedades e que a gente está buscando falar mais sobre a saúde mental. E a gente não deixa de falar aqui sobre a saúde mental quando fala sobre sexo, sobre sexualidade, sobre o hormônio. Algumas mulheres estão pirando, ficando loucas, mas não sabem que o motivo é a falta da reposição hormonal. Outras sabem que existe a reposição, mas não querem porque tem medo. Ou podem ter tido experiências ruins em tentativas. Exatamente, e aí param. Exatamente. Pensando nisso, Juliana, quanto tempo de tratamento para dizer
agora sim. Porque é claro que pode começar de uma forma, faz exame de sangue 3 meses depois, não deu certo, faz novamente, são tentativas até encontrar a medicação e a dose correta para essa mulher, né? Precisa ter um ajuste, precisa ver como é a resposta. Tem mulheres que são mais sensíveis ao hormônio, tem mulheres que não, tem mulheres que têm mais efeito colateral, tem mulheres que têm muitos sintomas já da menopausa, tem mulheres que abrem um quadro da menopausa e já tem muito fogacho, já tem muita memória ruim, muita tristeza. Então essa mulher, você já tem que fazer uma reposição que vai tirá-la logo desse estado. Então é algo que nós precisamos falar, precisamos buscar e às vezes a dor de ter a saúde mental ou de ter a mente desequilibrada ou a dor da menopausa, toda dor ela tem um limite, um limiar. E às vezes a pessoa fica anestesiada com aquela dor e vai acostumando achando que está tudo normal. Exatamente. E não. Então, assim, um programa, como você está falando, é maravilhoso. Porque uma mulher que está ouvindo agora, ela vai falar, nossa, eu tenho que procurar. Porque fogacho, secura vaginal, desejo sexual que foi embora, tristeza. Então, essas limitações, esses prejuízos na vida da mulher, e hoje, sabendo que a ciência, a medicina avançou tanto. Exatamente. Nós não podemos aceitar. Uma mulher, eu digo assim, uma mulher feliz e saudável é uma casa feliz e saudável. Uma mulher feliz e saudável é uma empresa feliz e saudável. Exatamente. É um programa feliz e saudável. Então, a mulher tem um impacto enorme na sociedade, na comunidade. Por isso que nós continuaremos neste programa falando e abordando temas que falem sobre a saúde mental. Daqui a pouco esse programa vai falar só sobre isso, tenha certeza disso. Porque não tem mais como fugir. É impressionante. As pautas vão aparecendo e a gente olha e fala, meu Deus, é saúde mental, é saúde mental, é saúde mental. É impressionante. Eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui na TV e poder também ter a contribuição de vocês profissionais para falar sobre esse assunto. E principalmente quando vem uma mulher como você, Juliana, e não tem medo de falar. Fala abertamente sobre esse assunto, porque é isso que a gente quer. E de uma forma tão gostosa, tão leve, que não está ofendendo ninguém em casa. Né? Apesar de ser para muita gente ainda ser um tabu, ai que vergonha, não quero falar sobre isso, nossa, perto do meu marido não dos meus filhos, da minha mãe, não. Enfim, a gente fala de um jeito, graças a Deus, nós conseguimos transmitir de uma forma tranquila, transparente e leve. As pessoas são únicas, né? Então, assim, são casos e que a intenção do coração é muito importante. Então, se este homem, ele ama, ele tem uma intenção genuína de amor, ele vai parar de querer usar aquilo para resolver a insônia dele. Exatamente. E a mulher também, sabendo que no coração a forma de amar, ela precisa confiar e se cuidar para se entregar, também a gente vai conseguir abordar da melhor forma. Olha, conversamos aqui 35 minutos, eu vou ter que finalizar, daria pra gente ficar mais, mas o meu próximo entrevistado, que é o Ederaldo Lima, que vai falar sobre a fraude dos aposentados, já está aguardando. Mas, Juliana, eu acho que você pode voltar muito mais vezes aqui para falar sobre este assunto ainda. Né? Esse assunto, verdade. Ele rende, ele rende. Já vamos deixar marcado o próximo. Vamos deixar marcado. Eu conversei com Juliana Lobato, médica integrativa, e você vai encontrá-la no Instagram, @DRA.JulianaLobato. Facinho, DRA.JulianaLobato. Muito obrigada, Ju. Deus abençoe, obrigada. Até a próxima. Parabéns pelo seu trabalho, que é maravilhoso. Vamos para o intervalo e voltamos já já com o Ederaldo Lima. Mato Grosso é tolerância zero contra facções criminosas. Se você está sofrendo ameaça, extorsão ou conhece alguém que está passando por isso, o governo de Mato Grosso criou o Disque Extorsão, um canal de sigilo absoluto para você fazer sua denúncia em segurança. Ligue 181 ou acesse cesp.mt.gov.br.
sua identidade será preservada. Governo de Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! Chegou o tempo seco e começam as queimadas. E você já sabe o que não pode fazer. No campo e na cidade, provocar queimada é crime. O governo de Mato Grosso está preparado, com viaturas, equipamento e monitoramento por satélite em tempo real. Quem desrespeitar o período proibitivo será localizado e penalizado. Os incêndios prejudicam o meio ambiente e toda a população. É por isso que Mato Grosso é tolerância zero contra crimes ambientais. Denuncie! Ligue 193. Governo de Mato Grosso. Aqui tem siriri, aqui tem rasqueado, aqui tem o melhor da cultura cuiabana e mato-grossense. Programa Varanda Pantaneira, com a apresentação do doutor do rasqueado, João Eloy. O Varanda Pantaneira agora todos os sábados às 15 horas, com a reprise aos domingos às 15 horas, aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Espero vocês! Varanda Pantaneira, o programa que preserva a identidade cultural do nosso povo. Estamos de volta, você sabe que o programa é ao vivo, mas caso você não consiga assistir essa entrevista, pegou a anterior, já no finalzinho, à noite nós temos o famoso Repeteco, hoje às 9h30 da noite, tá bom? Vamos lá então, falar com o Ederaldo Lima, mestre em contabilidade, adoro falar essa palavra mestre, amado mestre, chegou! Para falar sobre a fraude dos aposentados e pensionistas. Vamos lá, Ederaldo Lima, tudo bom? Oi, Gisele, tudo bem? Olá, todo mundo que está nos assistindo. Falar com ele, meu Deus do céu! Todo mundo que está nos assistindo. Que coisa, né, Gisele? É uma fraude que ela começa lá em 2019. Pois é, eu tava lendo, né? Mais de 6 bilhões, né, Ederaldo? São mais de 6 bilhões desviados, né? Uau. O que é mais impressionante de tudo isso, Gisele, é que isso são desviados por associações que deveriam proteger os trabalhadores. Oh, quanta proteção, né? Exato. Então, olha assim, a proteção aí. Então, não foram... É diferente de outros esquemas, outras corrupções que a gente já viu no passado, Gisele, onde as pessoas estavam indo lá e pegando dinheiro. Não, dessa vez não eram em pessoas pegando dinheiro, era desconto no olerite, desconto, vamos chamar, no contra-cheque do aposentado. Porque eu já ia te perguntar, como que o aposentado ou o pensionista percebeu que estava sendo lesado? Isso começou a haver um grande questionamento no Brasil todo dos descontos que estava acontecendo de associações. Então, eram abertas, né, várias associações, inclusive fraudulentas, né, que não tinham nenhuma atividade. Tinham associações que tinham atividade, tinham associações que não tinham atividade, eram abertas única e exclusivamente para desviar dinheiro do aposentado. Então, imagina o seguinte, Gisele, desconta R$10 seu, desconta 20 meu, desconta 30 de um outro, desconta 40 de um outro, né? Desde 2019, mensalmente, isso daí girando, né? O governo fez a estimativa de 6 bilhões de valores desviados de aposentadorias. Não são só aposentadorias e benefícios do INSS. Então, assim, aí entra o LOAS, que é um benefício do INSS, aí entra, de repente, um auxílio-doença, aí entra uma série de benefícios do INSS. É claro, os aposentados foram quem mais sofreram com isso. E até o grande destaque foram para eles. Os aposentados, exato.
né? Porque são pessoas que geralmente não acompanham muito seu contra-cheque, ainda mais hoje no mundo digital, né, Gisele? Que você não tem mais o olerite do INSS, a não ser que você tenha um aplicativo lá para olhar e tudo mais. Eles vão caindo na conta, vão pegando o dinheiro que estão na conta, vão sacando muitas vezes, vão usando. A gente sabe que o aposentado, em sua maioria, ele não tem costume de ficar fazendo investimento, nem isso. Ele pega o dinheiro que está na conta, saca... Para pagar as contas. Para pagar as contas, para viver, né? Então não confere. Então era uma maneira fácil de poder burlar o sistema. E por muito tempo, né? E por muito tempo. Nós estamos falando de 6 anos, né, Gisele? Começa no governo anterior, termina nesse governo atual, né? Então, isso gerou um rombo, né? O rombo é de 6 bilhões. Mas vamos entender que esse rombo ele vai ficar pior, Gisele. Vamos falar de economia, né? É claro, nós estamos aqui para falar do cidadão que vai ter o dinheiro reembolsado. E como vai ser isso? Isso, né? Mas nós também estamos aqui para falar da economia. Porque assim, quando o governo vem a público e fala que vai reembolsar todo mundo que teve, né? Ele não vai reembolsar, por exemplo, eu estava vendo matéria até se preparando para a entrevista de hoje, 20% das pessoas que tiveram o desvio já pediram. Então, nós estamos falando de apenas 20%. Né? Então, esses 20%, Gisele, que vão receber, inclusive, dentro desse ano, representariam em torno de 2,3, 2,5 bilhões. Quer dizer que o rombo ele se torna maior, ele vai para 8,5, então, quando a gente fala de rombo. Por quê? Porque o governo vai ter que agora pegar dinheiro e pagar esses aposentados de um dinheiro que ele já tinha pago para os aposentados. Mas que pessoas com, né, pensamento, né, escusos foram lá e pegaram esse dinheiro e desviaram, né? Então, quando a gente fala, olhando para o país como uma economia, o governo vai gastar mais dinheiro. Ele já tinha gasto 6 bi e vai gastar mais. Agora vamos olhar para essas pessoas que infelizmente tiveram dinheiro que foram infelizmente desviado de forma ilegal, né? Essas pessoas vão ter o direito de ir atrás, inclusive o INSS já liberou desde o dia 14 de maio, né? A possibilidade de você estar pedindo reembolso. Integral recebe. O único problema, Gisele, que assim, tem muitos advogados orientando as pessoas sobre isso. É que você tem que provar que você teve perda. E, na verdade, quando isso acontece, o direito do consumidor fala que você não precisa provar. O governo que tem que provar que ele não te deve. Então, o governo está trazendo uma série de regras para esses aposentados que são indevidas. Para dificultar a devolução. Então, você, de repente, aposentado que está nos assistindo, que vai procurar os seus direitos, a minha orientação você pode fazer diretamente, porque muitas vezes o aposentado que está nos assistindo, Gisele, ele vai falar assim, não vou procurar um advogado que eu vou ter que pagar honorários advocatícios. Tem Já isso. fui lesado, agora vou ter que pagar um advogado. Para poder ter o meu direito. Então, ele não vai procurar um advogado. Então, assim, se você não quer pagar, de repente, ali 20% ou 30%, procure sua associação, procure alguém que, de repente, esteja fazendo algo coletivo, porque às vezes é mais barato, o advogado cobra mais barato quando está fazendo coletivo. Por quê? Porque você não precisa provar para o INSS, a não ser que você tenha todos os documentos e tudo mais, que você teve o desconto. É o INSS que tem que provar, né? Então, tá tendo uma mudança aí de pensamento que o INSS está trazendo para a população, porque é justamente isso, Gisele, que você falou. O INSS, ele quer dificultar, porque para o governo, quanto mais ele dificultar, né, melhor é. Então, ele não está se negando a pagar, inclusive está tendo uma audiência hoje, né, no STF, do governo. O Supremo Tribunal Federal está ouvindo e o governo prometeu apresentar hoje um cronograma de pagamento nessa audiência do STF. Então, os meios de comunicação devem soltar isso aí. Eu até tentei entrar aqui para ver, Gisele, mas ainda não saiu. Ao longo do dia, um cronograma de pagamento que o STF tem cobrado do governo, né? Porque o governo até soltou um cronograma de pagamento pelo aplicativo, mas esse cronograma não está sendo cumprido, está tendo maior dificuldade. Deve estar uma bagunça, né? Assim, o que o governo fez, Gisele? Temos que pensar que o governo é político. O governo é político, como todo governo é político. Então, o governo está tentando falar assim, sociedade, eu estou resolvendo o problema, que não está, né?
eu estou resolvendo o problema. Você não vai ficar sem receber seu dinheiro. Você terá o seu dinheiro. Exato. Mas... Só que o governo está fazendo isso bem lentamente. Bem lentamente e com muita dificuldade, né? O governo colocando uma série de dificuldade. O cidadão, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender quais são os seus direitos, Gisele. Então, assim, melhor caminho, procura um contador, procura um advogado, procura orientação, procura seu sindicato, procura entender os seus direitos. Né? Se você teve, de repente, desconto indevido do INSS nesse período. Como que eu vou saber se eu tive um desconto indevido do INSS nesse período? Talvez seja a dúvida de quem está nos assistindo aí. Minha também. Se alimentando. Você vai ter que pegar seu contra-cheque, né? Você vai ter que pegar seu olerite e olhar para ver se você teve algum desconto indevido. Porque o desconto indevido, Gisele, foi no olerite. Então vai ter lá, por exemplo, Associação Beneficente Mãe dos Homens, né? Tem a Igreja Mãe dos Homens, então nada a ver, não vamos vincular uma coisa a outra, né? Antes que a gente crie problema aqui na TV. Mas foi uma associação que foi criada para desviar, né? Então, assim, veja lá, se você suspeitar, pô, eu não sou associado. Gisele, eu sei que eu não sou, se eu sou aposentado urbano, eu não sou aposentado rural. E está descontando de mim uma associação rural, aquilo ali está errado, aquilo ali é crime. Né? Então, assim, você olhar, a primeira coisa que o aposentado, que quem teve algum benefício nesse período, eu aconselho não só o aposentado, eu aconselho todo mundo que teve algum tipo de benefício do INSS nesse período olhar. Se você teve algum benefício, se você é aposentado, dá uma olhada no seu olerite nesse período. Mas vem cá, Ederaldo, existe a possibilidade de alguns terem sido lesados, por exemplo, 1 ano, 2... Lá, 2019, 2020, ele vai ter que buscar, né? É por isso que eu tô falando, Gisele. A minha orientação é, olhe o período todo. Sim. Olhe o período todo. Não faça por amostragem, né? Faça uma verificação total. Porque pode ser que, de repente, a gente nunca sabe quem está cometendo crime, o que a pessoa pensa quando está cometendo um crime, né, Gisele? A pessoa cometeu lá, por exemplo, pegou seu CPF e usou em 2019, aí 2020 falou, para aquela pessoa não pegar, ela não pegou, vamos agora pegar outro CPF, né? E aí ela vai fazendo rodízio. Exato. Então, assim, a minha orientação na TV é que as pessoas, os contribuintes que tiveram algum tipo de benefício, eu não falo só aposentadoria, mas todo mundo que sacou algum benefício do INSS no período de 2019 a 2025, começo do ano, que pegue os seus olerites e dê uma olhada naquele período. O meu benefício só foi lá em 2022, então olha lá, tá? E aí, é claro, se você tiver direito, né, Gisele? E aí você tem que entender também o seguinte, às vezes o que descontou de você foi R$200. Não estou dizendo que você não deve ir atrás. Só estou dizendo que você vai contratar um advogado, fazer todo, né, um reviravolta para você ter R$200. De repente, se você tiver o comprovante, compensa mais você aceitar os termos do INSS para ter a devolução daquele dinheiro, do que ter que gastar, entrar numa fila. É claro, Gisele, vamos aqui lembrar. Pô, eu tive R$200 de desconto, porque o advogado ele vai me contestar falando o seguinte, mas aí ele tem danos morais, ele tem isso, ele tem aquilo outro, esses R$200 vira 2.000, 3.000, tudo bem, vai virar, mas você vai ter uma briga judiciária ali pela frente, né? Então depende muito. Tem que pesar, né? Ver qual a melhor forma de Exato, fazer. A pessoa vai Como ter tudo na vida. Porque você vai fazer, você pensa, peraí, é melhor este caminho ou menos estressante este caminho? Enfim, colocar na balança e ver o que... A pessoa sempre vai ter que avaliar, né, Gisele? É a orientação que eu dou aí para quem teve esse problema, quem passou por isso, né? Infelizmente, mais uma corrupção no Brasil, como várias outras, né, Gisele? Descoberta agora no ano de 2025, 6 anos de fraude, tempo, né? 6 anos, né? Sem ninguém perceber nada. Pois é. Na verdade, na investigação, Gisele, eu não sei se você já viu ou não sobre a investigação, em 2023 há uma denúncia. Mas meio que deu uma parada. E aí o ministro do Trabalho, né, da Previdência Social e do Trabalho na época, ele não leva à frente a denúncia, né? E aí, em 2024, começaram a pipocar novamente denúncias, e aí denúncias para a polícia, não mais para o Ministério. E aí que a polícia entrou no campo e descobriu tudo que a gente está trazendo à tona agora.
Mas lá em 2023 já poderia ter descoberto isso. Exatamente, 2 anos atrás. Né? É. Então sempre tem coisas, né? Infelizmente é Brasil, né? Você já foi procurado por alguém com esse problema, Ederaldo? Então, Gisele, eu já fui, grande, eu já fui procurado sobre isso. E aí eu sempre falo assim, ó, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Eu posso até te ajudar, mas a primeira coisa é ter seus olerites, porque eu não consigo te ajudar se você não me apresentar seus olerites, né? Porque temos que entender, por isso que eu estou falando bastante dos olerites, que esse é um desconto legal. Não foi feito ilegalmente. O que é ilegalmente, Gisele? Por exemplo, seu desconto no seu olerite estava que você deveria receber 5.500 e você recebeu 5.200. Não tem uma diferença do seu olerite porque entrou na sua conta. Então o desconto está previsto no seu olerite. É um desconto legal. Nós temos que entender que contabilmente o documento está bonito. É que na verdade aquilo ali eu nunca fui associado daquela associação. Eu nunca me filiei àquele instituto. Então, o problema está lá no nascedouro e não aqui na ponta. Então, não existe um trabalho pericial contábil de eu ter que falar bem assim, não, o que entrou na conta está diferente do que está no olerite. Por isso que é muito importante você olhar seu olerite, tá? Então, eu já fui procurado, sim, mas o que eu orientei na época para a pessoa foi, veja seu olerite. Se seu olerite tiver desconto, aí eu posso te ajudar a levantar todos esses valores, mas você vai ter que decidir se você vai entrar nesse acordão do governo ou se você vai mover um processo judicial contra o governo, né? Já existe mais de 60 mil processos sobre isso, Gisele. Já existe mais de 60 mil processos judicial. Virou uma nova tese aí jurídica para os advogados trabalhar nessa questão previdenciária. Nós estamos falando de 6 bilhões. É muito, né? É muito dinheiro. Então, assim, só que nós temos que pensar o seguinte, quando isso vira judicial, Gisele, quando isso vai ser ajuizado uma ação, esses 6 bi vira 12, 18. Por quê? Porque aí entra danos morais, entra uma série de perdas que advogado... Aí o advogado vem com todo aquele trabalho dele, pedindo uma série de coisas que pode, né? Geralmente acontece no processo, né? Exatamente. Então, assim, aí vai do cidadão de como que ele vai agir perante isso, perante o cenário. Isso aconteceu no Brasil inteiro? Isso no Brasil inteiro, Gisele. Isso porque isso foi aposentado, né? Quando a gente fala, principalmente dos aposentados, pegou do Brasil inteiro. Não temos que falar assim, foi mais do Nordeste, foi mais do Sul, foi mais do Norte. Não. Foi Brasil todo, né? Corrupção atrás de corrupção, crime, né, previdenciário atrás de crime previdenciário, e que atingiu o Brasil todo, de uma ponta a outra. Acho que, na verdade, é um alerta agora, né? Para todo mundo, na hora que for pegar o olerite, não somente para pensionistas e nem somente para aposentados, mas todo mundo. Conferir o que está sendo descontado. Conferir, exatamente, porque às vezes você pega o seu olerite, pega o dinheiro, vai pagando conta, o que sobrar você ou guarda, enfim, né? Mas as pessoas dificilmente olham mesmo. Porque geralmente, sabe o que o cidadão olha, Gisele, vamos dizer, 95% da população olha? O dinheiro que está na conta. Sim. Raramente olha seus descontos. Você olha o seu olerite para conferir. É por isso que eu falo que esse crime previdenciário foi um crime totalmente legal, Gisele. Porque assim, ele estava instituído dentro de uma conta bancária, do olerite do empregado, do servidor público, do aposentado. Ele não é um crime que é assim, tava ali porque era para pagar X, mas eu paguei Y, entende? Então, ele é um crime totalmente legal, né? É pra gente ir embora, né, Gisele? É pra gente ir embora, 11 horas e 59 minutinhos. À noite você assiste novamente, tá? Avisa todo mundo que o assunto é esse aqui que você acabou de assistir. Falamos sobre a fraude dos aposentados. Passa pra frente e à noite você assiste, então, às 9h30 aqui na TV Gazeta. Muito obrigada, Ederaldo, pela sua presença. Até a próxima. Até a próxima, Gisele. E na geral, a gente tá tchau. Naquela câmera. Tchau, até amanhã. Obrigada pelo carinho, pela companhia.